Capitão Thomas, continuando o ponto em que paramos, quando você estava avançando pelo estranho corredor com formato e com texturas em suas paredes e no chão, muito similares a algo orgânico. Me lembro de você estar ouvindo ao longe sons do que parece ser um tipo de batalha ou conflito, onde ruídos de algum tipo de criatura que você não conhece, nunca ouvira, estão reverberando pelo corredor, mas também há sons de baques surdos, como se fossem pancadas em algo volumoso e denso. À medida que você se afastou do corredor ao qual saíra, você percebeu que uma grande lâmina de formato desconhecido para você, pois ela parece uma meia-lua e possui vários que parecem ser dentes, e os únicos pontos onde a empunhadura possa ser onde teoricamente seria uma empunhadura, não seria como numa espada normal, numa parte mais baixa, um tipo de punho, mas sim no meio da lâmina, o que torna seu uso no mínimo curioso. Ela está no chão, parte em todas as pontas dela um sangue negro meio esverdeado, em alguns pontos até um pouco de vermelho, como se ela tivesse visto recentemente muito combate. Cena aberta para você, querido. Certo. Quando eu vou olhando, vou observando e ouvindo esses sons, eu verifico, obviamente, o interno, assim, não existem nada que reverbere próximo de mim, ou nenhum sinal de alguma coisa, ou o que quer que esteja fazendo isso próximo. E eu me abaixo próximo dessa lâmina. Essa lâmina, ela é muito grande? Qual que é a Ela largura tem dela? 1,20 m de comprimento por mais ou menos uns 30 de largura nas suas pontas. Mas ela não é uma largura fixa, ela somente alguns pontos protuberantes que chegam a esta largura. Lembrando que você está com a sua mochila e muitos não lembro se você está com a sua mochila. Não, eu não tô com a mochila. Não me lembro se você pegou a sua mochila, você lembra? Não, eu não peguei. Eu peguei foi. Eu tô com a faca. Eu tô. Não sei se é o phaser ou se é aquele. Se é aquela outra pistola. Uma outra pistola. É a outra Ok, que tem. é Que uma tem. pistola. Então, se você está com a pistola, provavelmente você está com a sua mochila, de fato. Tá, ok. Pegou a mochila então. Eu tô com. Pra não estar ligado, né? Eu toco, obviamente, acredito que eu tô de luvas, né? Eu toco nesse líquido escuro, levantando ele, quase pra saber qual que é a reação do mesmo. Se ele é muito viscoso, como é que ele é? Se ele é uma propriedade estranha. Você toca no. Eu toco na lâmina e eu levanto para ver, no caso, o Perfeito. líquido Você viscoso, o sangue, né? toca a lâmina, estranhamente, ela aparenta ser muito mais leve do que parece. E sim, o sangue ou qualquer outro fluido que esteja ali parece de fato ser bem viscoso e ah, parece que é bem recente. Você sente até uma certa temperatura. Essa pseudo-espada, isso que seria.
Ela é feita de metal, feita de osso? Sim, Não entendi. ela é feita de metal e Aham. os pontos onde aparentemente pode servir como empunhadura, que são nas próximos às pontas, parece algo orgânico enrolado. Similar a espadas do passado, onde a empunhadura era revestida de couro. Porém, de uma, de uma natureza que você nunca vira. O tecido orgânico similar a couro que você vê. Eu. Eu sabendo que eu não posso carregar coisas inúteis, principalmente um local como esse, eu também não saberia usar essa coisa. Eu deixo ela no chão novamente, onde eu a encontrei. E eu começo a caminhar em direção a esses sons. Como tá muito escuro, eu não posso apagar a luz, porque senão eu não vou enxergar nada. Então eu vou caminhando devagar para tentar me aproximar, para poder enxergar se existir algum tipo de. Não entrada, mas uma esquina ou algo parecido com isso para a direção desse som, sabe? Perfeito. À medida que você continua mais ou menos uns 20 metros depois do ponto em que você está, você percebe que há um corredor virando o corredor vira à sua direita e nesta região está um pouco mais iluminado. A luminosidade vem das próprias paredes, não de forma direta, mas de forma um tanto difusa, como se algo brilhante estivesse por trás e permeasse o estranho material a qual são feitas as paredes e o chão. O que você vê quando você vira a esquina é a mais ou menos uns 10 metros de você há 3 criaturas. 2 destas criaturas são evidentemente orgânicas e sua cor lembra muito a região, as paredes e o chão que você está. Porém, o formato delas lembra um caranguejo com suas poderosas pinças de quase 1 metro de comprimento e pelo menos meio metro de largura, de diâmetro. Porém, as suas patas não são isoladas como num caranguejo ou um crustáceo, mas sim juntas, como se alguma coisa coriácea estivesse ligando uma a outra, se com uma finalidade para voo ou uma finalidade para natação. É um tanto estranho definir. A face lembra um pouco uma face aracnídea, porém só com apenas 6 olhos e alguns ferrões, 4 ferrões muito protuberantes, numa boca que se abre não horizontal, mas verticalmente. Os olhos amarelos, juntamente com a couraça que evidentemente parece bem espessa, formam uma visão aterradora, pois ambas as criaturas têm quase 1 metro de altura por 2 de comprimento e largura. Então, se talvez em sua mente, uma correlação com um crustáceo, se assim realmente for algo similar, a força deve ser descomunal. A terceira criatura ou indivíduo é alguém vestindo um traje espacial diferente de qualquer outro que você tenha visto. Talvez em sua mente passe como se fosse alguma nova tecnologia das megacorporações, pois ele não parece ser. Ele parece muito um traje de combate ou um traje espacial
pesado e suporte variáveis elementos, pois ele parece metálico. E muito do metal do traje lembra muito a lâmina curvada que você vira a alguns metros atrás de si. Consigo ver se a figura ela tá viva? Eu consigo ver que ele tá numa armadura, mas eu consigo ver o rosto ou parte do corpo. Eu deduzo que seja humano, né, pelo formato, Você né? não consegue ver, com certeza você percebe que está viva, pois ela está degladiando-se, tentando escapar das criaturas. Porém, Ah, tá. cada uma das criaturas agarra dois de seus membros. Então uma criatura agarra o braço esquerdo e direito, enquanto a outra o braço esquerdo e a perna esquerda, enquanto a outra a perna esquerda e o braço a perna direita e o braço direito, fazendo com que ele fique praticamente imóvel, porém ele continua tentando se soltar e vez por outra consegue, dando potentes pancadas nas criaturas, tentando afastá-las Eu de si consigo próprio. ver se existem mais criaturas nesse local, nesse ambiente, ou existe algum outro tipo de ameaça? Quando você olha com um olhar um pouco para a frente deste local, você vê duas destas criaturas sem vida, com partes de seu corpo arrancadas por alguma coisa mecânica bem potente. Uma delas está com a parte onde fica a face totalmente dilacerada, enquanto outra com as duas potentes pinças cortadas à altura quase próximos ao corpo, ali na junção. O sangue lembra muito o da lâmina encontrada a alguns metros. Assim que eu vejo essa cena, né, eu olho para dentro do local, rapidamente eu retorno, ficando de costas. Eu desligo, como eu consigo enxergar lá dentro, eu desligo a lanterna, eu preparo a arma, eu verifico se ela tá completamente carregada, e sem pensar duas vezes eu me viro completamente sobre o corredor e tento disparar contra as criaturas, já que elas estão distraídas com o pobre homem ali, com a própria vítima. Perfeito. Você está utilizando qual das armas? A, a, aquela que não é o phaser. A M. Perfeito. RMCB 56. Perfeito. A pistola de a balística. Se não me engano, porque o Perfeito. phaser ele não é. Ou ele é. Como que se diz? O, Letal. phas... o phaser ele é de energia mas ele quando você tentou verificar, né, ele não estava funcionando, estava totalmente apagado. Ah, sim. Enquanto a balística ela possui uma parte eletrônica para contagem de balas e mira, sistema de mira laser, porém todo o restante é mecânico. Então ela funciona independente da do restante, Perfeito. da energia, por assim dizer, Uhum. das partes eletrônicas. Tá, perfeito. Vai ser a balística mesmo, então. Hum? Vai ser a balística, então. Perfeito. Por favor, role o D100 lá em rolagens. Rolagens, coisa boa. Só tá. Eu tenho dois ataques, eu rolo 2d100? Você rola 2 D100. Você Tá. vai centralizar numa única criatura ou vai variar? Eu vou variar pra ajudar o rapaz a se soltar rápido. O Rapazola. A figura! O O ser. Rapazola. 36 e 58. Eu tenho. Quanto que eu tenho? 70. Isso. Pistola 70. Perfeito. Ambos acertaram. Pode rolar o dano, por favor. Se eu não me engano, essa pistola são 2d8 mais o que você tiver de ataque à distância. 18, Deixa eu olhar aqui na sua ficha. Você deve ter mais dano é adicional. acuidade? É o É, acuidade. dano adicional. Tá, eu tenho 20, então vai ser 2d8 mais 20. É isso? Isso. Tá, na primeira criatura então. E na segunda criatura.
Perfeito. O primeiro deu 29 e o segundo? O primeiro deu 32 e o segundo deu 29. Opa, perdão. É, ok. As criaturas que. Uma das criaturas. é, Ambas as criaturas são atingidas. Elas sofrem o tranco do impacto do projétil. Uma delas, a que está menos ferida, solta do lado esquerdo do estranho indivíduo com traje espacial e começa a ir em sua direção. Você percebe que ela alterna a sua movimentação, uma vez para tentar dificultar o seu tiro. Ela anda não apenas no teto, mas também nas paredes. Meu Deus. Não apenas no chão, mas também nas paredes e no teto, como se fosse algum tipo de aranha ou inseto com tais capacidades. Ela começa a avançar em sua direção. Eu posso agir de novo? Pode, pode. Tá. Assim que eu atiro nessas duas criaturas, né, eu consigo chamar a atenção de uma, então eu acredito que o rapaz ali tem pelo menos um braço livre para agir. Essa criatura começa a correr, eu fico olhando um pouco assustado, né, mas logo eu pisco duas vezes, rapidamente, já retornando a esse padrão, tentando voltar a esse padrão militar, tentar simplesmente acabar com essa ameaça. Eu vou apontando ali a pistola e eu vou me concentrando para entender como é que é o movimento dela, para que eu não erre o tiro. Então eu fico perseguindo ela com a arma até eu conseguir efetuar os tiros nela. Perfeito. Os testes você pode rolar. O primeiro teste é difícil, o segundo é normal. 39. Perfeito, passou. Nossa, E o segundo, bem, enfim, né? Então. Então, né? Então. Afinal, você é capitão, não é? Não é da segurança, não é? Exato. Você se preocupa com outras coisas, não é? Muitas Perfeito. coisas. O primeiro você pode rolar o dano, por favor. Vai 26. Ótimo. A criatura. O primeiro. Quando você atira um dos seus tiros, né? A criatura se move muito rápido e ele acaba pegando no teto. Mas no momento em que a criatura deu um grande salto com as pinças apontadas para seus braços, foi quando você atingiu o seu tiro. Este tiro pegou em cheio. A criatura cai a pouco mais de 1 metro de você. E aparentemente sem vida, pois ela parou de se mexer. O indivíduo que estava atrás está com uma outra criatura e você percebe que, para o seu horror, ele arrancou uma das pinças da criatura, a que havia sido mais afetada por seu tiro. Ele utilizou do ferimento e terminou de arrancar a pinça. E está utilizando a pinça para atacar a própria criatura. Meu Deus. Com isso, eu acredito que obviamente, a arma faz som, né? O som desse degradeio. Eu novamente ligo a lanterna e eu olho pelos corredores por onde eu vim. Eu obviamente não vou atirar na criatura, porque senão posso acertar a pessoa, né? E eu não confio isso na minha mira. Então eu observo ali se existe nenhuma ameaça se aproximando, eu tento ouvir se não existe nada se aproximando, né? Mais essas criaturas estranhas, até eu começar a me aproximar da figura. Perfeito. Ele. Às suas costas realmente não tem nada. À sua frente, depois das criaturas, parece que não há nenhuma nova criatura. Eu vou me aproximando ali então da figura que tá degladiando, ao momento que
eu vou apontando ele a arma, né? Pra ajudá-lo e caso eu consiga encontrar algum tipo de brecha, eu tento atirar na criatura. Perfeito. Uma vez que você se colocou numa posição favorável, pode atacar normalmente, a menos que você consiga tirar um 100 Foi ou mal. 99, você não acerta o coleguinha. Perfeito. 63. Você acerta e a criatura agora parece sem vida. O indivíduo apenas lança com a pinça em cima da criatura. Ele a sua a face, ele vira o corpo para você, o que parece ser o que seria o equivalente a estar de frente para você. Agora fica mais fácil perceber o quão estranho é aquele aquele traje espacial, pois você não vê um vidro ou algo do gênero. Ela é praticamente toda fechada. Talvez a única coisa que seja similar ao que você conhece seja aonde a proteção comumente é ativada. As partes onde há uma maior blindagem estão onde protegendo os órgãos e os grandes ossos, enquanto a parte que parece ser um pouco mais maleável são as juntas. Fora isso e a existência de membros e cabeça, é a única coisa que você considera similar. A criatura à sua frente, o indivíduo à sua frente, ele tem 2 metros de altura, e ele olha, vira a sua face para você, a frente de seu capacete. Depois ele passa na sua lateral, olhando agora ao que parece para sua arma, e volta pelo corredor para o corredor e vai para o corredor a qual você veio. Uhum. Assim que ele afastar, eu pergunto: quem é você, soldado? E onde estamos? Você percebe que antes de virar o corredor, ele dá uma olhada de lado para você e você percebe que ele dá um salto para frente, como se correndo, e desaparece de sua presença. Um suspiro. Cansado. Eu balanço a cabeça negativamente, olho novamente para essas criaturas. Eu me aproximo do corpo desse monstro, desse ser que ele cravou ali a pinça. Eu me mexo ali com o pé, só como se eu estivesse tipo, tentando entender exatamente o que essa criatura é, o formato, mas percebendo que não será uma boa ideia ficar sozinho e sem querer também muitas explicações no momento sobre isso, eu começo a correr atrás da figura, já que é a única figura pseudo-humana que eu encontro, talvez tenha alguma resposta para me ajudar. Perfeito. No momento em que você está começando a voltar pelo corredor, você dá de frente com ela e agora ela está com aquela espada em mãos. Você percebe que ele carrega a lâmina segurando com a mão um tanto de lado, fazendo com que a lâmina, as costas da lâmina, fiquem paralelo ao seu antebraço. E toda a parte onde há pontas na lâmina fiquem para fora. Ele, quando ele topou ali diretamente com você, ele parou e falou alguma coisa, ao que parece. Porém, o idioma soa totalmente estranho e até rústico aos seus ouvidos. De onde você é? Terra? Marte? Consegue
Eu não consigo, obviamente, pelo meu conhecimento, deduzir de linguística, né? Alguma tipo de, como é que se diz, ramificação, ou talvez de onde essa Pode língua. rolar o seu dadinho aí. Boa Ah, sorte. só, só vendo que eu tô me lembrando qual é o meu personagem. Que o meu personagem vai, tô Aham. lembrando agora. Normal. 57. Perfeito, parabéns pelo teste. Você tem certeza absoluta que seja lá o que ele tá falando, ou é alguma língua morta que você nunca ouviu, ou Uhum. até agora ele não disse nada parecido com qualquer idioma que você já tenha estudado em sua vida, ou ramificação de qualquer idioma recente que você já tenha estudado em vida. Isso é É, fato pra você. um pouco preocupado. Eu novamente olho para trás de como se eu buscasse, como que se diz, algum tipo de desenho, algum tipo de grafia, algum tipo de símbolo, simbologia, para ver se eu consigo entender essa forma em que eu consiga me comunicar. Senão eu vou tentar abrir a minha bolsa. Eu acredito que todos os meus equipamentos eletrônicos simplesmente pifaram. É, Abre tanto. aspas. Existe Hum, um equipamento que ele possui redundância, tá? hum, O comunicador da frota, ele tem duas aparelhagens separadas no mesmo equipamento. Uma é uhum, totalmente digital, feito para longas distâncias, com o mais avançada da tecnologia da frota, e o outro, assim como muitos equipamentos da Fênix, trabalha em redundância e é totalmente analógico. uhum. Mas essa parte do meu comunicador, eu acredito que seja de curta distância, certo? Ele é a curta distância. Uhum. Essa parte Obviamente. analógica. Aham, sim. Eu vejo que a figura não vai me entender. Eu É, vou facilitar. hum, Pode fazer, pode falar. eu acredito que a figura não vai me entender, né? Uhum. Eu olho para ela, eu tento falar algumas outras línguas, ou palavras para ver se ela consegue me entender. Mas percebendo que não, eu obviamente pego ali meu comunicador, tento ver, checar se existe sinal próximo, se existe comunicação próxima. Perfeito. Quando você liga o seu aparelho, você começa a ouvir. Deixa eu ver aqui. Parece que há uma voz no canal de áudio em que você está, mas talvez a distância ou a interferência seja forte demais. Uhum. Eu tento sintonizar. Sabe quando você vai apontando como cada de um lado pro outro, pra ver se eu Uhum. consigo encontrar um sinal mais Perfeito. forte? Eu tento fazer isso. À medida que você faz isso, você percebe que quando você coloca pra frente, o som fica mais nítido. Uhum. No caso, Como pra frente se seria. talvez a origem do sinal é, seja mais forte à frente do corredor em que você está. Uhum. Eu olho pra figura, vendo que ela tá armada, né? Eu aponto pro corredor, já vendo que não vai ter nenhuma comunicação de ambas as partes. Então eu aponto pro corredor, quase como se eu dissesse que prosseguir para essa direção, né? Ou pelo menos eu vou seguir para essa direção, dá a entender isso. Uhum. E eu começo a caminhar, obviamente com armas em punho, atento a todos os lados. E eu vou caminhando, esperando se a figura vai vir comigo ou não. Perfeito. À medida que você ligou o seu aparelho, tentou ali sintonizar, você percebe que a frente do elmo dele ficou voltada
para o seu aparelho, como se aquilo chamasse mais atenção do que a sua própria arma. Uhum. E quando você começa a ir para frente, ele começa a segui-lo. Vou Aliás, falando. aliás, quando você começa a ir para a frente, ele se coloca primeiro ao seu lado, depois a 3 passos à frente de você, tomando você usou a arma com qual mão? Com a direita. Então ele pega do lado esquerdo do corredor, uns 3 metros à sua frente, com a espada na lateral esquerda. Entendi. Aqui, tá me ouvindo? Aqui é o Capitão Thomas Drake. Tá me ouvindo? Aqui é o Capitão Drake, você tá me ouvindo? Troca. Eu vou seguindo ali o corredor pra ver se eu consigo mais sinal ou comunicação. Perfeito. À medida que você vai avançando, nós finalizamos esta parte da sua introdução, pois você já está no ponto. Que bom, que bacana. Eu mandei lá no seu Notion a imagem do que você viu, tá? Tá. Eu tava esperando aqui a narrativa imagem, né? Ou é outra? Sim, imagens Thomas. Lá no seu pessoal, imagens Thomas. Ah, tá, tava olhando em outro lugar. Lá é quando for imagem geral. Tá. Nossa, se eu tivesse visto que o bicho é desse jeito, eu nem tinha chegado perto. Eu tinha tirado nele primeiro. Que bicho. Nossa, não, uma nuca. Perfeito. É isso, querido. E aí, o que você achou? Do Bom, finalzinho. eu tô tenso porque eu tô jogando direito. Uma coisa é narrar, uma coisa é jogar. Não, mas de boa. Deixa eu encerrar aqui e ir lá pra cima. É muita falta de costume, mas eu. Vou pegar uma outra garfinha e já. Não, já tá pegando esquema já.